Dado o recado, vamos agora à previsão do tempo. Nós vamos direto à Serra Catarinense conversar com o Ronaldo Coutinho, falar exatamente sobre essa queda na temperatura. Sexta-feira nós tínhamos aí 30 graus aqui em São Paulo, despencou a temperatura. Chegou o outono, Ronaldo. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, doutor. Chegou o nosso querido, como se diz, nosso querido outono, né? Afinal de contas, nessa época do ano já começou a mudança. Esse ano veio mais cedo. Em algumas áreas aqui do sul do Brasil, ele entrou 2, 3 semanas mais cedo, em função do outono-clima. O calendário é calendário, é só para inglês ver. Aquilo ali é só um evento astronômico. O que é o equinócio? É quando o Sol se põe no Polo Sul e nasce no Polo Norte, ou quando a noite é igual em qualquer lugar do planeta. Mais nada do que isso. Bom, nós Aí no temos Brasil, extremos aí, o país que né? estava, Também. no nosso país, nós temos locais entrando no outono, locais entrando no inverno e locais entrando no verão. É uma verdadeira baderna. É por É causa da verdade. posição geográfica do Brasil, né? Ele está dentro dos trópicos, boa parte dele. É um Se o Brasil continente, né? fosse que nem a Rússia, Estados Unidos, Canadá, China, Argentina, Chile ou Austrália, não, a Austrália é parecida com a gente, nós teríamos aí sim o país todo entrando numa estação ao mesmo tempo, mas não é o caso. Bom, Laninha e outono. O que esperar do clima, principalmente na região sul e sudeste? Extremos da temperatura, extremos do frio ou não? Na média, o outono ele vai ser mais frio que o normal, ou mais dias agradáveis e até alguns dias com temperatura bem mais baixa. Por exemplo, nas projeções de hoje até o dia 10, 15 de abril, em grande parte aqui da região sul, o calor fica quase que ausente. O calor que a gente vai ter é aquele calor entre uma frente fria e outra, 1, 2 ou 3 dias, e não chega a ser nada excepcional. O que vai chamar atenção serão as madrugadas mais frias, as tardes agradáveis e esse clima mais confortável nesse sentido. E claro, já começam a ter as primeiras geadas, primeiro aqui nas áreas mais altas da região sul, que é o caso aqui da Serra Catarinense e outros locais, e depois ali de finalzinho de março, começo de abril, começa aos pouquinhos a baixar a cota, até que já comece a ter chance de geada em boa parte da região sul, entre o finalzinho de abril até meados de maio. E de maio para frente, que daí já é inverno, já começou o inverno aqui, nós já teremos aí a condição de geada mais ampla. Agora vai ser um outono com tendência a ser mais frio que o normal no contexto geral. Vai ter calor? Vai, mas vai ser menos dias. E alguns dias de frio até com uma certa intensidade. Tivemos geada ali, não sei se lembra, na quinta-feira Uhum. eu falei que ia ter geada na província de Buenos Aires, e teve locais ali entre 0 e 2 graus com geada. Não sei se chegou a dar algum problema em alguma lavoura por lá. Bom, aproveitando então, já que falamos sobre as condições aí da temperatura, vou inverter um pouquinho, vou pedir para o Davi da Luz colocar o último mapa, que é exatamente sobre as temperaturas. Vamos começar pelo último mapa, falando sobre as temperaturas, depois a gente segue as condições em cada região. Davi da Luz, o último mapa da temperatura está aí. O Ronaldo já comentou uma parte, mas o Brasil praticamente todo nessa mudança, né? Não é na chavinha, como você mesmo disse, né? Mas são aí condições diferentes para cada região do país. Olha, esse ano foi quase uma chave, porque a mudança foi radical. Nós saímos do clima de verão para o clima de outono em 24, 48 horas. Isso não é comum de acontecer. Eu até de cabeça não lembro qual foi a última vez que nós tivemos uma mudança assim tão radical aqui em Santa Catarina. Para ter uma ideia, a temperatura média aqui na Serra já caiu 2 graus em menos de 10 dias. Nós estávamos com 19,1 de média, já estamos com 17,1. E o normal aqui em março é 16,4. Ou seja, vamos terminar o mês de março abaixo da média na temperatura. E o mapa já diz tudo, né? Isso aí é a projeção para a temperatura média até o final desse mês. Vocês observem que o Paraguai, o norte da Argentina, Uruguai, Rio Grande do Sul e região sul, o Mato Grosso do Sul e até mesmo São Paulo, vão ter os próximos 10 dias com temperaturas médias abaixo do padrão. Isso não quer dizer que vocês não vão ter calor, não. Vai ter algumas tardes quentes, mas o frio predomina e principalmente entre 24 de março até o dia 28 ou 29, vai ter um período de frio bem acentuado na região, provavelmente com temperaturas abaixo do padrão, quem sabe alguma geada nos Campos de Palmas, na Serra Catarinense, topo do Rio Grande,
Quem plantou feijão tarde aqui no sul do Brasil tem que ficar muito atento com as doenças de clima frio, porque tu vai ter muito orvalho durante a madrugada ou o nevoeiro, junto com a temperatura baixa. Isso para antracnose é uma maravilha. Para hortas comerciais tem a requeima também, que é outra maravilha, tem ferrugem. Então o pessoal tem que agora começar a sair daquela memória do verão para entrar na memória do outono e inverno em relação a doenças e pragas. Bom, e com relação ao primeiro quadro que nós íamos mostrar, né, o Davi pode colocar na sequência e passar todos também depois para o Ronaldo comentar. Essa condição dos próximos 10 dias. O Nordeste continua naquele ritmo. Na parte norte está chovendo bem. Ganhei a minha aposta lá em Ipu. Eu tinha colocado 330 milímetros. Agora vamos ver se a gente dou o prêmio lá para uma família que esteja precisando bastante. É uma brincadeira bem interessante que muita gente podia fazer e quem ganhar doar tudo, ou quase tudo, para quem precisa realmente. O pessoal estima quanto é que vai ser a chuva do mês. E vou perder feio, né? Eu coloquei 330, já está em 360 milímetros. Eu acho que vai chegar a 400, 500. Então, o Maranhão, o Piauí, o Ceará, o Rio Grande do Norte, a Paraíba, todas essas regiões, aonde não chegou a chuva, ela vai chegar ao longo dessa semana até o final do mês. Continua problemático o sudoeste baiano. É onde tem no mapa de baixo aquela coloração verde. Aquele verde é a chuva fraca. O vermelho, vermelho intenso, o marrom, é a chuva muito forte. Vocês veem que a chuva pega grande parte da metade norte do Nordeste. A Bahia vai começar a ter chuva por agora, a região de Irecê, ali vai ter algumas pancadas de chuva antes de começar a estação seca propriamente dita. É onde tem aquele verdinho claro que aparece ali no norte e nordeste da Bahia, Sergipe, Alagoas. A chuva não é tão volumosa quanto lá em cima no Ceará, mas ela também vem. É bom o pessoal ficar de olho. Já estamos tendo problemas com algumas enchentes, alguns açudes que estão sangrando, alguns pequenos açudes que romperam, tem açudes grandes que poderão sangrar nos próximos 2, 3 semanas, então vai dar uma boa ajuda nesse sentido nas lavouras de verão. No Mato Piba vai ficar com chuva abaixo da média, mas chove, principalmente ali no sul do Maranhão, sudoeste Piauí e um pouco menos no extremo noroeste da Bahia e um pouquinho mais no Tocantins. Ali, para quem está colhendo, está bom, para quem tem planta ainda em andamento, também não chega a ser de todo ruim. Um outro ponto pode estar tendo uma chuva um pouquinho mais frequente ou um pouco mais escassa, mas de maneira geral, a região de Mato Piba, inclusive, pode ter um período antes da entrada da estação seca, uma saideira da chuva no mês de abril, é capaz de surpreender o mês de abril ali em Tocantins, Goiás, oeste da Bahia e partes ali do sul do Maranhão, Piauí. E nas outras áreas do Nordeste, a estação chuvosa vai continuar firme e forte e pode até ter períodos de excesso de chuva. É bom ficar um pouco atento e torcer para um veranicozinho de 5, 10 dias sem chuva também não vai fazer mal para ninguém. Próximo mapa. O próximo aí vai ser o volume de chuva dessa semana, de hoje até sexta-feira. Vocês observem que vai ter um grande volume de chuva aqui entre o Uruguai, a parte da região sul, principalmente o Rio Grande do Sul, norte e nordeste da Argentina, Paraguai e Mato Grosso do Sul. Aí tem porém, o milho safrinha, ele está começando bem, mas a gente tem que ficar com o pé atrás. Por quê? Se ele está começando bem, se o solo está muito úmido, o que vai acontecer? A planta vai ser preguiçosa, ela não vai enraizar como deveria. Então, o que acontece quando começa muito úmido ou com uma umidade excelente? Vai ter problema quando chegar o período de pouca chuva, que deve acontecer agora, entre final de março e início de abril, nós vamos ter uma redução da chuva. Então, essa redução, se for uma coisa razoavelmente gradual, não atrapalha muito, mas se for muito rápida, isso pode atrapalhar porque o milho vai acabar jogando a raiz mais lateralmente, não aprofundar, e quando ele precisar, ele não vai ter água. Então, inicialmente está começando bem, mas é um bem com 2 pontos de interrogação. Será que vai ficar bem até o final do ciclo? Não acredito. No Rio Grande do Sul pode ter eventos de chuva fortes dessa semana, principalmente quinta-feira. Tem que ficar atento com temporais e chuva pontualmente excessiva. Santa Catarina, nada demais. O Paraná, a metade oeste, onde tem mais o milho safrinha, vai ter uma boa chuva também entre quarta, quinta e sexta. O Paraguai e o nordeste da Argentina. O Mato Grosso do Sul, principalmente quarta, quinta e sexta também. E depois entra a friagem.
trazendo a queda na temperatura. Essa friagem agora é boa para o milho, ele gosta de frio de manhã e calor à tarde, nesse sentido é bom. Em São Paulo, você já deu uma redução. Choveu um absurdo, como a gente havia dito. Ali em Ubatuba teve 300 milímetros, infelizmente deu morte na também, Serra né, no Gaúcha. Rio de Janeiro, né? Serra Fluminense. E tem agora o risco de uma chuva forte na região da Grande Vitória, entre hoje e talvez até quarta-feira. É bom o pessoal ficar bem atento por lá. No próximo mapa nós vamos ver a anomalia desses próximos dias, 10 dias. Tu vê que está mais ou menos acima da média entre Argentina, Paraguai, Mato Grosso do Sul e região sul, principalmente o Rio Grande do Sul. Lá em cima, aquele normal, abaixo da média, mas tem chuva, tirando ali Minas Gerais e o sudoeste da Bahia, que preocupa mais. Ali vai ter uma pequena melhora. Vamos direto para outro mapa que eu devo mostrar a redução. Olha como reduz a chuva na Argentina, Rio Grande do Sul, Uruguai, sul do Paraguai, e a chuva avança em direção ao sudeste. É o que eu me referi, a saideira da chuva avança em Goiás, diminui a anomalia negativa no Mato Piba, na grande parte do Nordeste, e avança em Minas. Então, finalzinho de março, início de abril, vai ter alguns períodos de chuva no Triângulo Mineiro, na área do Café, o estado de São Paulo, o estado do Rio, Espírito Santo, boa parte de Goiás, Mato Grosso do Sul, mas reduz aqui no sul do Brasil. Então nós vamos ter esse pequeno porémzinho aqui que aos poucos a estação, vamos dizer assim, a nossa querida estiagem está se cansando do programa de fofoca e vai começar a trabalhar novamente. É isso aí. Ronaldo Coutinho, muito obrigado pela participação. Sei que você tem outro compromisso agora com as emissoras de rádio, outras emissoras de TV. Oi. E logo mais você tem também a atualização dos dados, né? Tanto no site do Climaterra, já tem tudo atualizado, como também no tempo. Já vai ser primeiro a Laninha, depois as regiões normais. Tá certo. Ronaldo, grande abraço para você mais uma vez. Obrigado pela participação. Até amanhã. Igualmente.